E aí, hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais famosas do Ocidente, o lendário reino de Davi e Salomão. Será que foi tudo isso mesmo? Uma era de ouro? Ou será que a história é outra? Bora investigar? Imagina só o que a Bíblia conta, que a prata em Jerusalém era tão comum quanto pedra na rua. É uma imagem de poder, de uma riqueza que a gente mal consegue conceber, né? A monarquia unida de Israel não era só um reino, era um império glorioso. Pelo menos essa é a imagem que ficou para a história. Ok, então vamos começar do começo, né? Pela história que todo mundo conhece, aquela epopeia de uma nação que teria sido forjada por heróis e com uma ajudinha divina. E que histórias, né? São icônicas. Davi, o pastorzinho que vira rei, que derruba o gigante Golias, que une as tribos e conquista um império gigantesco. E aí vem o filho dele, Salomão, o rei mais sábio no mundo, que constrói o famoso Templo de Jerusalém e que governava um território que ia, olha só, da Síria de hoje até o Egito. Uma verdadeira era de ouro, de cair o queixo. E os detalhes? Os detalhes são grandiosos, quase inacreditáveis. A Bíblia chega a falar que Salomão tinha um harém com 700 esposas e 300 concubinas, 1000 mulheres. Números assim tão exagerados já dão uma pista, né? De que talvez a gente não esteja falando só de história, mas também da criação de uma lenda. Pois é, e aí que a coisa começa a ficar interessante. Porque se existiu mesmo um império desse tamanho, com uma capital tão espetacular, a gente deveria encontrar alguma coisa, certo? A arqueologia deveria achar vestígios. Mas o que foi que ela achou de verdade? E aí que entra a ciência. A busca dos acadêmicos, dos arqueólogos, por esse império fabuloso. E os resultados, ou melhor, a falta de resultados, foi uma surpresa e tanto. Olha, a diferença entre a história e o que foi encontrado é gritante. A Bíblia fala de uma Jerusalém magnífica, certo? Só que décadas e décadas de escavação não acharam nada, nem sinal do templo ou do Palácio de Salomão. Pelo contrário, o que tudo indica é que Jerusalém, no século X a.C., era na verdade um vilarejo, pequeno, isolado nas montanhas, com pouquíssima gente e quase nenhuma cerâmica da época. E o mais estranho é que esse silêncio não é só debaixo da terra, não. Pensa bem, se Davi e Salomão fossem reis tão poderosos dominando uma região enorme, os vizinhos deles, como os egípcios e os mesopotâmicos, teriam escrito sobre eles, né? Pois bem, não existe uma menção sequer, em nenhum registro da época. Fora da Bíblia, é como se eles nunca tivessem existido. Então, com essa falta de evidências toda, muitos estudiosos começaram a pensar: será que Davi e Salomão não são só lendas, tipo um rei Arthur da Judeia? Mas aí uma descoberta mudou completamente o jogo. Ela confirmou que sim, existiu um rei, mas talvez não um império. Foi lá no norte de Israel, em 1993. Arqueólogos encontraram um pedacinho de pedra, mas que foi o suficiente para virar todo esse debate de cabeça para baixo. Olha só o que estava escrito nessa pedra. É uma inscrição de um rei arameu, um inimigo de Israel, feita uns 150 anos depois de Davi. E nela, o cara se gaba de ter derrotado um rei da casa de Davi. A importância disso é gigantesca. Essa menção à casa de Davi foi a primeira prova concreta, fora da Bíblia, de que Davi não era um mito. Ele foi uma figura histórica real, que fundou uma dinastia. A partir daí, a pergunta mudou. Não era mais se Davi existiu, mas sim qual era o tamanho real do reino dele. E os números ajudam a gente a ter uma ideia mais realista. No século X, a terra de Davi, Judá, era uma região super remota, pouco desenvolvida, com só umas 5.000 pessoas. Isso é só 10% da população total daquela área toda. É muito, muito improvável que um império gigantesco tenha surgido de uma base tão pequena e isolada. Sabe, por muito tempo, umas construções enormes, tipo os portões da cidade de Megido, eram usadas como prova do reino de Salomão. Olha aí o que Salomão construiu. O problema é que a tecnologia avançou. Com novas técnicas de datação, tipo carbono 14, os cientistas descobriram que essas estruturas foram construídas um século depois de Salomão, por outra dinastia. Então, o que a gente vê é uma reviravolta completa na interpretação. Aquelas evidências que antes pareciam confirmar a história da Bíblia, os portões, os palácios, até as camadas de destruição que diziam ser das conquistas de Davi, tudo isso foi redatado. Basicamente, a arqueologia tinha errado a data por uns 100 anos. Isso nos leva, talvez, à pergunta mais importante de todas. Se essa era de ouro, esse grande império, não existiu de verdade no século X, por que raios escreveram uma história tão épica e detalhada sobre isso?
Qual era a intenção? Pois é, a resposta, ao que tudo indica, não está na época de Davi, mas sim na época em que a história dele foi escrita. E é aí que o quebra-cabeça começa a se encaixar. Aqui está o pulo do gato. Essa saga toda da Monarquia Unida não foi escrita na época. Foi uma obra literária compilada uns 300 anos depois dos acontecimentos, num período completamente diferente da história de Judá. E quem estava por trás disso? Bom, o principal arquiteto dessa narrativa parece ter sido um rei chamado Josias, que governou Judá lá no finalzinho do século 7 a.C. E para ele, a história não era só sobre o passado, era uma ferramenta poderosa para moldar o futuro. Pensa só, o rei Josias tinha uma agenda bem clara e ambiciosa. Ele precisava dar um jeito de inspirar o povo dele, de unir todo mundo sobre uma mesma identidade. Para isso, ele centralizou o poder e a religião em Jerusalém e queria expandir seu território. E qual melhor maneira de justificar tudo isso? Ora, criando uma história de um passado glorioso, de uma era de ouro unificada que, convenientemente, poderia ser restaurada por ele. Era a propaganda perfeita. E com isso a gente chega numa conclusão bem interessante. Muitas vezes a história acaba sendo um espelho, não do passado em si, mas das necessidades do presente. Ao pintar esse quadro de Davi como o rei perfeito e do império dele como uma era de ouro perdida, Josias estava mandando um recado muito claro para o seu povo. Eu sou o novo Davi e comigo a gente pode trazer toda aquela glória de volta. No fim das contas, a história do grande império de Davi e Salomão parece ser menos um registro histórico literal e mais um poderoso mito de fundação. Foi uma visão política, teológica, criada para inspirar e unir uma nação, dando a ela uma origem grandiosa e um destino cheio de promessas. E isso deixa a gente como uma reflexão, né? O caso de Davi e Salomão mostra como a linha entre história e mito pode ser bem fina e nos faz pensar quantas outras histórias que a gente conta sobre o nosso passado são, na verdade, ferramentas poderosas criadas para construir o futuro que a gente quer.